Agora eu tô te ouvindo. Então bora. E antes de começar, vamos rezar, porque é um combate espiritual. Rapaz, que loucura, viu? O podcast era para começar às 20 horas, agora já são 20h32 e eu tava aqui no sanhaço para tentar fazer tudo funcionar, mas assim, quem sabe faz ao vivo e é isso aí mesmo. Mas eu confesso para você, irmão, que eu nunca vi algo nem de longe parecido, viu? Confesso para você que nós tentamos no primeiro evento, tivemos alguns problemas com áudio, né? Mas coisa que solucionamos rápido. No meio do podcast houve uma perca de um ente querido seu e nós cancelamos esse evento. Hoje eu estou aqui desde das 20 horas ali, né? 19h30, na verdade. Já tem 1 hora que eu estou tentando solucionar esse problema aqui e graças a Deus deu certo. Então, moçada, sejam todos bem-vindos a esse episódio maravilhoso hoje aqui com o Gabriel Ferreira, o Templário. Esse camarada que tem uma história sensacional, que foi para a guerra na Ucrânia, se arriscou ao desconhecido e, mais uma vez, está aqui no canal. Nós começamos um episódio aí do qual não ocorreu tudo da melhor forma possível. Então, assim, eu creio que hoje a internet está bem, né? Não está travando. Como que tá chegando aí, Gabriel? Dá um joinha para mim se estiver funcionando tudo. Eu continuo aqui no raciocínio. Aparentemente tá tudo ok, tá tudo funcionando 5.5, como diz as comunicações do saudoso Exército de Caxias. Então, assim, quando tudo funciona 5.5, tá tudo ok, as comunicações tá funcionando. E a partir de agora é tiro, porrada e bomba. Vamos embora, irmão. Seguinte, seja bem-vindo, Gabriel Ferreira, o Templário. Camarada, minha continência para você. E manda bala aí, me fala aí como é que você tá, como é que foi todos esses dias aí após perder um ente querido. Eu sei que você falou da gente fazer uma oração. Pô, a gente não encerra esse episódio sem fazer uma oração, pode ter certeza. Que Papai do Céu nos abençoe e que dê tudo certo e vamos meter marcha, que daqui a pouco tem um compromisso que eu não posso perder. Nós temos aí uma média de 50 minutos, porque hoje o Palmeiras Futebol Clube, o Verdão, vai jogar, hein, papai? Só vamos. Seja bem-vindo, irmão. Bora lá. Boa noite a todos. Aí, novamente aí, estou aqui, novamente para partilhar com os senhores aí um pouco da minha experiência na Ucrânia. Passei esse momento de luto que eu tive aí com meu tio, né? 2 dias, 3 dias aí, mais em oração, mais em silêncio, e vendo esse momento, que é o momento que nós devemos recolher. Então, para lembrar daquelas pessoas que nós perdemos, né? É uma coisa que todos nós vamos passar. A morte é certa, ninguém vai escapar dela. Só teremos que estar preparado. Então, essa é a finalidade. E bora lá, Renilson. Bora lá, irmãozão. Então, natural de Inhumas. Vamos só recapitular o que a gente já falou no primeiro episódio. Natural de Inhumas. Participamos junto aí da Marcha dos Comandos, Corrida dos Comandos. Moleque, você é um camarada vibrador pra caramba, cara. E assim, eu tiro o chapéu pra você. Com todo o respeito do mundo, paisano full, nunca foi militar na vida, nunca foi soldado, nunca foi policial, nunca foi agente de segurança pública, mas se arriscou ao desconhecido, se lançou do avião, abriu seu paraquedas e, pousou lá em solo ucraniano. Só para recapitular, como que foi a sua saída do Brasil em destino à Ucrânia? E lembrando só que o Gabriel, moçada, é um camarada que... Vou deixar você contar, viu? Recapitula um pouco da história, fala como que foi, vendeu balinha no sinaleiro, vendeu bombom, chocolate, fez porra toda e meteu o pé aí. Fala para nós como é que é isso aí, irmão. Então, eu comecei minha trajetória aí, como eu estava dizendo, né, na última podcast aí, eu comecei minha trajetória quando eu saí do seminário, né, como eu disse para os senhores, eu estudei então para ser padre, né, a minha primeira missão aí, minha primeira profissão aí,
a vocação foi o sacerdócio. Então eu saí do sacerdócio e comecei essa trajetória, então, em busca do militarismo, que foi meu primeiro contato ali, foi como Renilson disse, na Marcha dos Comandos, onde eu tive aquele primeiro contato ali com a realidade do militarismo. Então, meu coração realmente desejou aquilo, queria viver aquela missão, queria viver aquela profissão, e fui atrás, né? Pensei em fazer um concurso para a Polícia Penal, aí na época, comecei a estudar no Instituto Rodolfo Souza, meu abraço aí, o Instituto aí, Rodolfo Souza. Comecei a estudar ali, me preparar ali, porém meu desejo de ser militar era muito grande. Eu não gostaria de esperar um tempo de um concurso que demora 1 ano, 2 anos para poder chamar, e eu tinha outro medo também, como eu disse, que era a questão da minha visão. A minha visão já era reduzida, né? Eu tenho 12 graus de miopia e estigmatismo. Então, meu maior medo era o quê? Fazer um concurso, passar no Objetiva, passar no TAP, chegar na hora ali do exame médico, reprovar. Então, bater aquele desânimo. E eu pensei comigo mesmo, cara, eu quero ser militar, eu não quero ficar enrolando, não quero meter marcha, quero alcançar esse objetivo aí, e bora dar pau em vagabundo, dar pau em gente que não presta aí, salvar a sociedade, bora pra missão, bora vibrar a carcaça. E aí, então, eu tive essa ideia, eu conheci, né, através da Marcha dos Comandos, a Legião Francesa. A galera me falou muito sobre a Legião Francesa, e eu comecei a pesquisar, né, sobre a Legião Francesa, o processo, como que se dá, como que se chega até lá. Porém, eu me topei com algumas realidades, que naquelas realidades, dentro da Legião Francesa, não me agradou. Que era a questão do quê? Eu sou católico, praticante, né? Até meu nome de soldado templário vem por essa devoção à Santa Igreja, né? Aos templários, aos padres aí da Santa Igreja, a minha amada Igreja Católica aí, que eu amo muito de coração. Então, me deu o quê? Me deu essa questão aí de dúvida. Se eu fosse para a Legião Francesa, eu teria uma Santa Missa, eu estaria participando da missa, eu estaria comungando o corpo de Cristo, porque, primeiramente, o soldado, para ele estar preparado, para ele enfrentar o mal, para ele enfrentar os inimigos, se ele não tiver Deus, ele vai cair, pode ter certeza. Pode ter certeza nisso. A fé, ela dá uma força cada vez mais capaz ao homem ali de suportar sacrifícios e necessidades, que às vezes nossa força humana não é capaz de si própria suportar. Não, então Deus vem e nos dá essa força. Então o meu medo era entrar na Legião Francesa e não conseguir participar da missa, não conseguir ter minha vida de oração, mesmo sendo militar. Então eu pensei em outra opção, que foi a Ucrânia, onde eu tive alguns amigos que foram e me relataram, né, sobre essa experiência, que foi o Adriano Caveira, um abraço aí para ele também, se estiver assistindo, um comando aí, um grande caveira. Então ele teve essa experiência na Ucrânia, contou para nós como que foi. Cheguei nele e falei, Adriano, quero ir para a Ucrânia. Ele falou, cara, é só vibrar a carcaça e ir, pô. É vibrar a carcaça e ir. Se tu quer ir realizar o sonho, pô, vibra a carcaça e vai. Então, diante daquela fala dele, eu comecei a analisar, buscar sobre a questão da Legião Ucraniana, Legião Internacional, sobre os batalhões, tudo certinho. E comecei, então, a fazer esse processo da rifa. Como eu não estava tendo dinheiro, né, como tinha acabado de sair de seminário, estava numa situação um pouco mais difícil ali, financeira, eu falei, cara, eu vou vender balinha no sinaleiro, tô nem aí, vou vender balinha, vou vender pirulito, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, trabalhar de segurança privada, né, um abraço aos meus irmãos da segurança privada também que estão me assistindo aí. Então eu falei, cara, o que eu puder fazer para realizar esse sonho de botar uma farda, ser um soldado, ser um militar, eu vou fazer, eu vou correr atrás. Se eu estudei para ser padre e enfrentar o capeta, eu não vou enfrentar e vender balinha no sinaleiro para ir lá na Ucrânia. Cara, eu vou fazer. Se for fazer, eu vou fazer, bora. Então comecei com esse processo de fazer essas rifas, de começar a vender balinha, vender chocolate. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. No meio desse processo, eu recebi muito julgamento de várias pessoas. Cara, você é doido. Você quer realizar um sonho de ir para a guerra. Por que você não vira militar no Brasil? Falei, cara, tentei várias. Eu tentei fazer isso aqui no Brasil. Já me disseram que a questão da minha visão seria uma dificuldade para poder estar ingressando na incorporação da polícia, de um bombeiro. Que meu sonho, eu não quero... porque meu sonho não era ser policial civil, né? Meu respeito a todos os policiais civis, admiro bastante todos eles, mas o meu sonho era ser militar, era vibrar no militarismo mesmo, é viver aquela experiência da carcaça, do sacrifício do soldado que luta até o ponto de achar que não dá conta mais. Eu queria isso para mim, eu queria ser militar.
Esse era meu sonho. Então eu comecei, a ter medo de não ser aceito, né? Depois de 2 processos, de ter passado, da questão da visão. Então foi por isso que eu comecei, Renilson, a vender, então, né? Balinha, fazer rifa, só que eu recebi julgamentos. E várias pessoas começaram a falar, cara, ninguém vai comprar. Por quê? Tem muito cara aí que foi para a Ucrânia, mentiu, ajudamos aí, e os caras, na verdade, não foram. Na verdade, começaram a dar golpe, né? E aí eu deixei um recado a todos que estão me assistindo: cuidado com o recrutador que começa a pedir dinheiro. Não existe isso na Ucrânia. Todos os recrutadores oficiais nunca vão pedir dinheiro para fazer carta convite, nunca vão pedir dinheiro para os senhores em mandar para eles para estar ingressando em corporação. É um mérito que você recebe por si só, diante de uma entrevista, diante de um processo psicotécnico, exame médico, TAF. Então, é por mérito, é por esforço. A pessoa tem que conseguir por esforço entrar, ser aceito. Então, esse negócio de dinheiro, já toma um cuidado aí, soldado. Tem um cara desse aí, Nilson, suja nosso nome, cara. Que a gente sai do Brasil, cara, para defender um país que está sofrendo, um país que está sendo injustamente atacado, para um bandido entrar ali e querer vestir a farda, ser militar e sujar nosso nome, não. Vamos deixar isso acontecer, não. Então, o que tiver que denunciar, a gente vai denunciar, sim. A gente vai mostrar as merdas que estão acontecendo de brasileiro querendo fazer merda lá. Como está tendo muitos, infelizmente. Está tendo muitos fazendo merdas e sujando o nome do Brasil. Mas nós que estamos lá, vamos tentar honrar o nome do Brasil, se Deus quiser. É isso. Aí, irmão, eu tô aqui com a bandeira do Brasil, bandeira da Ucrânia, 2 países, 2 nações que andam aí unidas, né? Você contou um pouco como foi essa trajetória de vender balinha e tal, e me fala aí, é possível ir para a Ucrânia sem gastar, sem colocar a mão no bolso, o exército ucraniano custeando isso, irmão? Como que funciona? É possível sim, Renilson, porque tem unidades e batalhões, não são todas unidades, porém tem alguns batalhões específicos, né? Claro que isso, dinheiro não vem dos batalhões, mas sim do governo da Ucrânia, que custeia sim a passagem para o voluntário, para o candidato que quer ser militar, servir no exército. Desde que ele tenha passaporte, desde que ele tenha uma ficha criminal limpa e desde que ele tenha aptidão psicológica e física. Então, basta a pessoa entrar em contato ali com os recrutadores ali, né, que estão pagando passagem. Renilson, eu só não vou dar informação de qual batalhões, por quê? Porque aqui o que acontece? A gente está numa guerra, certo? A gente luta numa guerra. Todo soldado, todo brasileiro que vai ser soldado na Ucrânia, militar na Ucrânia, tá capaz de morrer. Não está em centro do perigo. Então, o que acontece? Se eu dar informação para algum brasileiro que quer ir, que está assistindo aqui agora, e ele vai, depois ele vai morrer, essa culpa pode, né? Alguém pode falar, não, foi o rapaz lá, o soldado lá, que deu toda a dica, como que faz. Aí cai a culpa na gente. Como a gente vê muitas reportagens de mãe, né, meus pés, a família que perderam soldados, né? Felizmente eu perdi um grande amigo aqui, Thiago de Bulhões, alguns viram até na internet aí, um grande soldado, um grande homem aí, estava lutando aí no regimento aí da Guarda Nacional, lutando aí pelo povo ucraniano, infelizmente foi abatido, né, por um drone russo, infelizmente, e a mãe sentiu muito pela perca, né, felizmente, e Tete, né, todas as mães sentem pela perca do filho, é filho, né, cara, filho, então todos vão sentir. Então, assim, por isso que eu não vou dar tantas informações, eu vou deixar aí que vocês mesmos, quem tem vontade, procura por si próprio, para esse peso não cair na minha consciência depois, Renilson, porque se uma pessoa vier morrer depois em combate, depois a minha família pode vir até a mim, ou também eu posso ficar com remorso, tá? Eu chamei o cara, eu levei o cara, entendeu? Então todos têm que tomar a sua decisão por si próprio. E aqui eu vou deixar alguns conselhos importantes aqui, para aqueles que têm desejo. Antes, se vocês estão assistindo aí, tiveram já esse desejo de ser militar na Ucrânia, os senhores têm que tomar 3 princípios aí para analisar, antes de tomar essa decisão. Primeiro, vale a pena a minha vida, sacrificar minha vida? Vale a pena eu servir outro país? E quais são os pontos positivos que eu vou estar ganhando sendo militar lá? E quais são os pontos negativos que isso pode me trazer? Que um dentro desses pontos negativos é a morte, ficar sem um membro do corpo, né? E aqui eu deixo a clareza total, a guerra não é brincadeira. Todos estão supostos a morrer. Todos.
a qualquer batalhão, força especial, força convencional, guarda nacional, todos brasileiros e todos estrangeiros que vão até a Ucrânia lutar estão sujeitos a morrer. É culpa da unidade? Não. É culpa da guerra. A guerra provoca isso. E aí eu deixo esse conselho, então. Antes dos senhores tomarem essa decisão, os senhores têm que avaliar esse peso, colocar numa balança e avaliar se compensa. No meu caso, né, como eu disse, era meu sonho. Eu sei que eu estou suposto sim a morrer. Eu posso morrer em batalha, isso é fato. Mas é algo que eu quero, e quero dedicar minha vida e salvar aquele povo. Retornar para lá, terminar a minha missão. Se Deus quiser agora, farei parte de uma força especial aí. Eu não vou dar detalhe da unidade, até porque pode acontecer desse vídeo ir para alguns lugares. Tem muitos pró-russos, a gente sabe que tem muito pró-russo no Brasil. A gente sabe que a gente já tem informação, tem muita gente ligada à Rússia aqui no Brasil, e tem que tomar cuidado até mesmo aquilo que a gente posta, porque eles podem achar nossa localização. Então não vou dar tanto detalhe. Mas é isso. Eu vou retornar, com a graça de Deus, eu vou cumprir minha missão e vou sair de lá em nome de Jesus na patente de tenente, se Deus me der essa graça, pela misericórdia de Deus. É isso. Pronto, excelente, excelente. É isso aí, cara. Tá. Houve um caso que você foi alvejado, foi ferido lá no combate. Me conta mais sobre essa missão, como que se deu essa missão aí? Sim, então, a gente estava segurando posição em Bunker e aconteceu uma troca de tiroteio ali, né? Aconteceu uma troca de tiroteio e era à noite. E eu, à noite, pela minha visão, eu sou muito ruim de enxergar. A minha sorte é que eu não estava de lente naquele momento. A minha sorte foi que eu não coloquei lente de contato naquele momento no olho. Por quê? Se eu tivesse colocado uma lente de contato naquele momento, eu teria perdido meu olho. Isso é certeza. Até porque eu uso lente de contato, né, diante do campo de batalha, porque minha visão é muito reduzida. E para mim foi melhor utilizar uma lente, um óculos que eu utilizo, que aumenta a minha visão, né, um óculos de grau ali, próprio tático. Então aconteceu que nesse dia, pela graça de Deus, eu tentando colocar a lente à noite no olho, que eu ia ficar de guarda ali, eu não consegui colocar, irmãos. Foi incrível, eu não consegui colocar. Então começaram aqueles tiroteios, tudo ali, eu corri para pregar meu armamento, e quando eu fui correr, um drone veio. Foi tanto que na hora que o drone veio, eu fui tentar correr, virei o pé e caí. E na hora que eu caí, diante daquele tiroteio, fui tentar, né, atirar. Eu não vou dar detalhe de como aconteceu, o que aconteceu ali no local, porque são coisas meio confidenciais, você sabe, né? Coisas militares, a gente tem detalhes que a gente não pode contar. Mas aconteceu o fato que quando eu fui pegar ali meu armamento ali, minha AK-47, eu fui atirar, e felizmente um russo jogou a granada, eu fui abaixar e levantei antes de estar um tempo, porque tem um tempo específico, você não pode levantar a cabeça de uma vez. E eu fui levantar, porque você está numa adrenalina muito rápida, cara, você está numa adrenalina muito louca. Você está no combate, você fica nervoso, você fica ocioso para atirar logo, você quer sair daquilo ali, você quer sair vivo. Então sua adrenalina, seu sangue vai lá em cima. E naquele momento, quando eu levantei a cabeça para tentar pegar o armamento, um fragmento veio no meu olho. E naquele exato momento eu só lembrava de falar: Mamãe do céu, Maria, não deixa eu ficar cego. Aí entra a presença de Nossa Senhora, irmãos, na minha vida. Eu só lembrava de gritar uma coisa. Os ucranianos que me assistiram sabem. Eu só lembrava de falar: Nossa Senhora, cuida de mim, não deixa eu perder minha visão. Não deixa eu perder minha visão. Pelo amor de Deus, não deixa eu perder minha visão. E ficava gritando o nome de Maria o tempo todo, para ficar do meu lado, para não deixar eu perder minha visão. E pela graça de Deus eu fui evacuado, graças a Deus, foi muito rápido, já vieram ali, o paramédico, a equipe, me levou ali para uma sala ali de um bunker afastado, onde eu consegui fazer todo o processo ali, colocar toda a anestesia para poder ser encaminhado então para o hospital. Fui para o hospital de Dnipro, foi o primeiro hospital onde eu fiquei, passei por um processo ali de avaliação, limpando o meu olho, porque deu a palavra certa é coagulação, né? Deu uma coagulação ali, meu olho ficou com muitas manchas pretas, e começaram a avaliar se eu ia perder a visão totalmente, porque eu não enxergava ainda. Ficou preto, cara. E era uma dor de cabeça tão grande, mas tão grande, que eu achava que eu morria. Tanto que a minha cabeça doía. Era uma dor insuportável. Eu não desejo isso para ninguém. O olho é muito sensível. Se afetar o teu olho, você pode perder sua visão totalmente. É muito sensível o teu olho, entendeu? Então eu evacuei.
Fui para o hospital, começaram a limpar meu olho, começaram a fazer todo o procedimento de limpeza ali, para poder limpar o sangue, começaram a colocar colírio, né? Tudo certinho, para ver se parava aquela coagulação, para depois, então, avaliar, fazer o exame oftalmo. É tanto que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o oftalmologista fez foi fazer um exame. Ele tampou meu olho e pediu para mim ver se eu conseguia enxergar. Eu falei, cara, não vejo nada, não tô vendo nada desse lado. Essa visão, graças a Deus, não foi afetada, só essa aqui mesmo. Eu falei, cara, eu não vejo nada. E aquela dificuldade, porque eu estava meio nervoso e o cara falava ucraniano, então eu tentava pegar o celular me traduzia, e eu naquele nervosismo, cara, seu sangue lá em cima, aí ele pedindo para me acalmar, que ia dar tudo certo. E no final, graças a Deus, eu tomei um medicamento para poder dormir, que eu não conseguia dormir, era uma dor insuportável. Você afetar o olho é uma dor insuportável, sua cabeça parece que explode. Até hoje, não sei, dá para os senhores ver, o meu olho aqui do cantinho aqui tá meio vermelho, né? Desse lado aqui, é meio vermelho. E ainda ficaram algumas partes assim tão afetadas. O meu olho não voltou totalmente. Esse lado eu perdi mais ou menos 70%. Eu, para me enxergar, os senhores podem estar vendo que eu tenho que ficar ali olhando a câmera, senão eu não consigo. Minha visão está muito afetada, mas isso não vai fazer eu desistir de continuar a minha missão. Não vai. Eu vou voltar. E voltando aí, então, eu fui para Dnipro, fiquei mais ou menos 4 semanas, fazendo todo o processo ali de limpeza, e depois eu fui encaminhado para fazer uma cirurgia, onde eu fiz uma cirurgia, e a médica disse para mim que eu ia ficar em avaliação mais 2 dias, depois de avaliar meu olho, eu ia ficar mais 1 semana no hospital em Dnipro ali, Dnipro Prevost, ali na cidade, uma clínica muito boa, os médicos que me trataram são excelentes, eu não tenho que nada reclamar no meu processo de recuperação, os ucranianos me trataram totalmente bem, só fizeram algo assim que realmente me ajudou, não tenho que nada reclamar com eles, tive o melhor tratamento, é tanto que eu era o que mais ia toda hora lá na enfermaria pedir bolo. Eu gostava do bolo de chocolate, eu não gostava muito da sopa não vou entrar em detalhes aí, porque talvez... Mas o bolo de chocolate era o que eu mais gostava. A cuxa eu não gostava muito não, mas o bolo de chocolate era excelente. Então eu pedia muito bolo, ia ali, as enfermeiras me tratavam bem, né? Eu era muito assim, o meu jeito carismático, eu tenho esse jeito carismático em mim, de conversar com as pessoas, em qualquer lugar que eu chego. Então eu tentei fazer amizade, é tanto que eu fiz amizade com os caras tudo. Eu fiz uns caras que estavam na cama do meu lado, à noite, filmar eu pagando flexão, cara. Os caras que estavam numa tristeza, num abatimento, eu fiz eles rir, cara. Falei, moça, eu vou fazer esse pessoal rir. Eu não vou ficar aqui parado no hospital com a cabeça baixa, triste, chorando. Não, cara, vou vibrar do mesmo jeito. E fazia vídeo vibrando, pagando flexão. Era desse jeito. Porque eu acho também que um processo de animação, de esperança, de convivência de um soldado que está ali em recuperação com outro soldado, ajuda, irmãos. A amizade ajuda também no processo de recuperação, porque todos estão no mesmo objetivo. E eles gostavam quando eu falei que eu era brasileiro. É Brasil, Brasil, Brasil. Aí tirava foto, a gente postava foto junto. É tanto que um dia, eu vou falar um palavrão meio aqui de ucraniano, fui pagar um negócio ali de um sorvete ali com a minha conta ali, meu privado punk, que é o cartão que a gente utiliza ali, da nossa conta salário militar, o cartão não ia. Aí eu xinguei o ucraniano, ele deu risada, ele entendeu que eu xinguei o ucraniano, eu falei, putz, suka bless. Ele entendeu que eu tinha dado um xingamento ali. Aí ele achou engraçado, que eu estava esforçando para aprender o ucraniano, a língua deles. Então, assim, foi muito interessante esse processo de recuperação também, porque me ajudou também ali na missão. E outra, as pessoas que me viam, as crianças, batiam continência, agradeciam, me deram bolacha, né? Eu tive voluntários ucranianos que vieram até a mim, da Polônia, me visitar. Então, eu tive uma recuperação muito sadia ali, ao lado ali dos ucranianos, graças a Deus. Então, eu fiquei mais ou menos 4 semanas em Dnipro, passei por um processo ali, e depois fui enviado para a cidade de Jatomir, mas ali na fronteira, ali com a Polônia, muito perto da Polônia.
onde eu fiquei ali mais alguns dias em observação da médica, que tinha umas médicas que eram mais capazes de avaliar meu caso, e foi onde eu passei pela VLK, que é a validação médica militar, que no final é toda uma análise de um corpo ali, de oficiais do Exército, de médicos militares, que vão avaliar o soldado ali, para ver se ele continua seu serviço militar, se ele ganha um afastamento temporário, né, para que ele então possa ali dar continuidade ali do que tem que ser feito ali em diante. E aí, eu consegui a validação médica militar, onde eu fiquei inapto 40 dias do fronte, onde, diante essa oportunidade, eu pedi ali ao meu comandante para poder, então, estar vindo ao Brasil, fazer essa visita ao Brasil. E foi autorizado ali, né, pelo comandante, pela brigada ali, onde eu estava, onde eu estou aqui no Brasil, né? É isso. Pô, sensacional, cara. Pô, é uma corrida, uma maratona, tudo isso aí, né? Assim, é muito mais sobre você contar a sua história do que sobre eu te perguntar. É muito mais sobre você contar o que tantas pessoas já te perguntaram. Então, você já tem as perguntas de inúmeras pessoas na sua mente de como responder, porque eu tenho certeza que algumas pessoas perguntam, como que eu faço para ir para a Ucrânia? Você já acabou respondendo. Quais são as alternativas do governo pagar minha passagem? Você já respondeu. Como que é o tratamento médico na Ucrânia? Você acabou de responder, que foi super bem atendido. Como que é ali o trato com os demais feridos no hospital? Você acabou de falar que você levava alegria, brincava, tudo mais. Mas, irmão, tu esteve próximo à linha de fogo, ao ponto zero ali do fronte, me fala sobre isso aí. Tinha brasileiro junto com você, era ambiente muito confinado, ambiente urbano, ambiente de mata, de selva, de montanha. Traça esse cenário para a gente entender como que era isso aí. Então, o ambiente era de selva, era de mato, mais mato seco sem árvore do que com árvore, porque como estava no verão, então o fogo estava consumindo todo o mato ali, né? Então, realmente, foi um ambiente hostil, um ambiente totalmente afastado, assim, de qualquer sociedade mesmo, dentro do mato, ali selva, mas uma selva mais no estilo ali seco mesmo, e onde tinha até animais, eu tive encontro. Graças a Deus não fui devorado por um lobo, mas à noite eu e um amigo meu aí, um abraço aí pro Mazocato, um grande soldado aí que tá na Ucrânia aí, que foi meu canga, que era só eu e ele de brasileiro, o resto tudo ucraniano na minha brigada. Eu e o Mazocato aí, a gente estava ali, o soldado Spider, a gente estava ali na floresta ali, no começo ali, quando a gente entrou na brigada, e a gente ouvia sempre, a partir das 6 horas da tarde, drone, cara. Drone, Shahid, o pior pesadelo ali do soldado. Aqueles drones ali que vinham ali realmente para tentar localizar um soldado ucraniano ali, diante da floresta ali, né, de Limã ali, para tentar atacar, para tentar nos tirar ali, né, da posição, para que nós possamos ser tombados em combate. E é até engraçado que eu comecei a ter uma realidade muito assim de percepção, que hoje eu ainda estou com isso, de qualquer barulho, seja o mínimo mais pequeno que for, eu consegui captar. Até porque era mato, era muito silencioso, então era mais ou menos 10 horas da noite ali. Eu e meu canga ali, mexendo no celular ali dentro do banco, escondido, porque não podia sair, senão o drone vinha, né? Até para ir fazer suas necessidades era difícil, Nilson, porque você tremia a base toda. E aí eu vou fazer algo bem engraçado aqui, para aqueles que estão escutando aí, que teve um episódio que eu saí, cara, saí com o meu AK-47 ali, vibrando ali. Na hora que eu escutei o barulho do Shahid chegando, eu travei as pernas tudinho, cara. Falei, meu Deus, e agora? E eu fui ali, né, fazer minhas necessidades ali, e no momento que eu estava ali, eu não vou dizer como é que é uma falta de respeito, lógico, mas, cara, no momento que eu estava ali, passa 2 drones, eu gelei tudinho. Tu tava cagando. Eu tava cagando. A palavra certa era essa, eu tava cagando. Eu gelei.
Eu gelei tudo. A perna tremeu, bambiou. Falei, meu Deus. De duas, uma. Ou trava ou libera de uma vez. Vai embora. Se liberasse, o drone caía, porque ele consegue localizar você. Né? Ele só não consegue pegar uma luz vermelha, mas qualquer luz, qualquer forma ali de movimento, ele consegue captar. Então, assim, eu travei, eu falei, Jesus, se eu terminar aqui e não travar a barriga, eu vou morrer da pior forma, cara. Meu Deus, e agora? Comecei a clamar São Francisco, Santo Antônio, o santo que eu pudesse clamar, eu clamei naquele momento. Me tira disso aqui agora, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer, não. Eu posso morrer, Jesus. Então, assim, foi um momento, assim, bem engraçado, que eu cheguei lá, tava sem camisa, os ucranianos olhando para mim e rindo, né? Drone, eu falei, lógico, drone, é drone. Eu não sabia falar ucraniano, aí eu traduzia, eles começaram a dar gargalhada, cara. Mas foi um episódio, assim, a primeira vez, assim, que eu realmente pensei, agora eu morro. Aí voltamos, então, para a posição no banco, ficamos a maioria do dia ali de guarda ali, para não atacar nossa posição, cara, né? Junto com nossos outros irmãos de farda ali, ucranianos, que também estavam sempre em prontidão para derrubar drone, porque, Denilson, drone, cara, o que tem de ataque é drone para matar soldado. E os drones são ligeiros. No momento que você menos espera, ele tenta localizar você e te atacar. Foi um episódio engraçado também, que eu tive a oportunidade de estar indo fazer barra ali, um lugarzinho que eu mesmo fiz ali. Nem no momento ali que eu adaptei para fazer barra, eu tinha sossego, cara. Eu tinha que fazer barra e olhar para o céu, com medo de um drone cair e me atacar. E também eu não podia deixar assim, fazer a manutenção na carcaça, né? E eu vibrava ali com o colete, tudo fazendo barra e olhando para o céu. Foi tanto que eu adaptei um estilo de treinamento ali, de fazer barra, agachar, olhar para o céu e movimentar a cara. Como se fosse um modo ali de realmente ver, tá vindo drone, se não tá vindo. Mas era engraçado, Renilson, eles começavam a atacar a gente às 6 horas da tarde. Às 6 horas começava toda ali putaria, safadeza dos russos, tentando atacar. Era o momento exato. E vinha drone Shahid, o que vinha de drone Shahid, vinha kamikaze. Então, assim, cara, era um momento ali, muito ali de perturbação mesmo, cara, a partir das 6 horas da tarde. Eu dormia no banco, com medo daquele trem explodir tudo, cair em cima de mim, e ali na confiança mesmo em Deus, que ele seria a minha resposta ali, entendeu? Ele seria a minha resposta. Foi tanto que um dia nós saímos ali, e um drone, nós percebemos que tinha um drone nos seguindo. Foi tanto que a gente avisou o comando, e é tanto que a gente, na hora que a gente avisou, ali o comandante, é tanto que os outros irmãos que estavam no banco, do nosso lado, defendendo posição, derrubou o drone. Derrubou o drone ali. Cara, e assim... Cara, pode falar. Pode concluir, irmão, pode concluir. Então, assim, é uma sensação realmente de combate, cara, de morte. Você pisa, assim, realmente na porta da morte, ali, quando você está defendendo uma posição. Eu não tive na linha zero, eu não tive ali, eu não fui batalhão de assalto ainda, né? Agora, com a graça de Deus, eu vou ser batalhão de assalto, tô indo aí, unidade força especial, vou ser batalhão de assalto. Eu tava ali como infantaria, mais em dor que trincheira. Então, não tive essa oportunidade de ser batalhão de assalto ali, né? Ter um confronto ali realmente muito perto, de invadir uma trincheira ali e realizar o que tem que ser realizado. Você já sabe, né? O que estou querendo te dizer. Mas era mais defendendo posição. Mas eu tive esse encontro aí, infelizmente, aí, com a presença russa aí, que foi onde me afetou. Onde eu tive a infelicidade de ser atacado, né? Nesses momentos. Tive que usar o armamento 2 vezes, de tiro, ali, mas eu não vou ser vaidoso aqui, acertei, não, de tiro, cara, de tiro pro movimento, não sei o que aconteceu, se eu não acertei, entendeu? Só de tiro, isso eu posso falar, eu também não posso ficar mentindo, exaltando aqui pro pessoal aqui, que isso é uma falta de respeito, então eu tenho que ser bem verdadeiro da minha realidade, né? Então, assim, o único confronto que eu tive, assim, realmente foi um episódio meu, aí, que os russos se aproximaram mais perto, mas o maior medo meu e confronto, assim, realidade mais próxima que eu tive, sim, que eu quase morri, foi a questão do drone, cara. Parece que o drone queria me perseguir mesmo para me atacar. Parece que eu tinha um imã para atrair drone. Assim, nós temos relatos e acho que posso dizer até fatos em concreto de vários brasileiros que
perdendo suas vidas. É exemplo disso o Panavo, o Max Panavo. Vral, cachorro. Vral. Tem vários outros brasileiros que já foram, né? Que voltaram também. Thiago Sargento Adriano, o Ganzert, salvo o melhor juízo, Braddock é um cara brabíssimo, desenrolado, tá lá, né? Tem o Vinícius. Tem uma série de brasileiros aí, cara, que merece nosso respeito. Tem aqui tem o João, tem vários outros brasileiros, né, que passam. Também quero deixar um abraço aqui ao meu futuro comandante aí, com a graça de Deus aí, o comandante aí da Advance, Leanderson, um grande homem aí que tá 3 anos aí também aí na Advance já. 3 anos aí, lutando na Ucrânia, um grande homem, um brasileiro que tá honrando aí. E um abraço aí para o Reis também, o sargento aí também nosso aí, que agora com a graça de Deus, meu sargento. Então assim, eu quero deixar um abraço para essas pessoas, que essas pessoas estão lá realmente dando a vida, entendeu? Não estão lá de brincadeira. Porque eu conheci também, eu não vou criticar aqui, não vou citar o nome, alguns senhores vão saber quando eu falar aqui, pessoas que foram falar, eu tô enganada. Irmão, você não vai enganar, você tem um comandante ali que faça algo ruim, mas ninguém vai enganar, todo mundo vai sabendo que vai para uma guerra, ninguém vai para videogame, jogar videogame, brincar de explodir. Não, irmão, você vai para uma guerra, você vai trocar tiro, parceiro, você vai diante pro front, você vai bater de frente com a morte. Você não tá indo pro jogo, fazer TikTok, fazer brincadeira ali para as pessoas te ver, chamar atenção, não, irmão. Você tá indo pro combate, você é um soldado, você não pode brincar com vidas, não. A partir do momento que um soldado fica brincando aí, mandando localização no TikTok, aí eu tô aqui, você tá brincando com vida, cara. Você vai atacar seu próprio batalhão, você tem que tomar cuidado. Eu mesmo, Renilson, postei no meu Instagram, aqueles que estão me seguindo, quiser me seguir lá, poucas fotos, vídeo mesmo eu não postei, cara. Vídeo de treinamento também, aí que o treinamento é da hora, eu não postei, por quê? Porque isso aí pode cair em mãos erradas, cara. Isso aí pode cair, a gente tem que ter muita prudência, a inteligência russa é muito forte, ela tem acesso aí a coisas aí que a gente nem imagina, então nós temos que ser prudentes nas nossas ações. Um soldado ucraniano brasileiro tem que ser prudente. Eu fiquei sabendo que aqui no Brasil tem muita gente infiltrada, a gente viu reportagem esses dias de muitos russos infiltrados aqui no Brasil, cara. A gente sabe que tem muita gente infiltrada aí pro mal, né? A gente sabe. Cara, eu tenho certeza que esse podcast aí foi combate espiritual, Renilson. Quando a gente entra na realidade aí da questão de União Soviética, parceiro, comunismo, a gente bate de frente com o capeta, com o fronte, com o diabo mesmo. Então ele não quer que a gente fale a realidade, não quer que a gente fale a verdade, não quer que a gente dê o testemunho nosso. Então nós temos que ter realmente um discernimento na hora que a gente vai realmente ser um soldado em outro país. Porque também, Renilson, eu costumo falar que isso é espiritual, cara. Eu tava lá dentro, eu vi que tinha combate espiritual, irmão. Tem momento que você sente a presença do capeta, mano. Você consegue perceber a presença do diabo mesmo ali, até na forma da desunião sua ali com os outros irmãos. Você consegue ver que uma coisinha pequenininha leva a outra coisa. A gente vê que o demônio, ele quer realmente nos derrubar, cara, ali. Só que você tem que estar, o quê? Firme, cara. E hoje eu ouvi uma palavra aqui, Renilson. Eu estou numa cidade aqui, de Minas, aqui, de Gerais, numa casa aqui de um grande homem de Deus. Até estou diante da cruz de Jesus aqui, fazendo um podcast ali diante do Rei do Reis, o comandante do comandante, né, para a live ser realmente abençoada, realmente frutificar na vida daqueles que estão assistindo aí minha história. Então, assim, a gente sabe que quando a gente vai ser soldado, a gente tem que estar realmente muito próximo de Deus, irmãos. Mesmo se as pessoas não acreditam em Deus, cara, tem que acreditar, porque, sim, irmão, você vai bater de frente com a morte. Se você não estiver preparado espiritualmente, seu psicológico não aguenta. Renilson, era pra me estar maluco, cara, né? A não ser que eu já sou doido, né? Eu sou meio doidinho já, assim, mais ou menos assim. Mas, cara, era pra me estar maluco de realidades que eu vi, cara, ali. Mãe chorando, cara sem corpo, sem braço, realidades que eu vi no hospital, cara. Um cara, metade cara e metade caveira, irmão. O que você viu ali? Então, assim, era pra você estar transtornado, barulho de bomba, tiro, 24 horas, eu tava dormindo, tinha bomba caindo, aquela casa minha tremia, a casa segura tremia onde eu ficava.
Então, assim, era para me estar transtornado. Por que eu não fiquei? Porque todo dia, diante de toda a minha fraqueza, eu ajoelhava e falava para Deus, Senhor, eu sou um nada. Sem o Senhor eu não vou conseguir continuar, não. Ou o Senhor me sustenta, ou não dá. Então é isso, Nilson. É isso aí, ó. Você tá falando, eu tô pesquisando aqui no G1. Ó, tá aí, ó. Quer dar à luz no Brasil, agências atrás famílias russas com promessas de cidadania e imóveis de luxo em Santa Catarina. Então, E eu fiquei sabendo que muito pessoal russo em Santa Catarina aí, muita gente. Florianópolis é a cidade brasileira que mais recebeu imigrantes russos, segundo o Ministério da Justiça. A agência garante uma doula intérprete que acompanha gestante durante consultas e partos. Olha para você ver. Então, assim, são dados do que já tem, né, acontecendo no Brasil. Rússia e Brasil aí também tem para o empresário Stanislav, natural de Moscou, o clima, a cultura brasileira é o principal atrativo para os russos hoje aqui no país, beleza? É isso aí, irmãozão. Pô, tô lendo aqui porque eu vi que você falou aí, então eu fui buscar a fonte aqui, tem algumas fontes, né, de informação, o G1 tá aí, e nem sou de ler muito esse jornal, mas eu fui buscar a fonte aqui, foi a primeira fonte que apareceu e já vi que tem cidades brasileiras recebendo bastante russos, né? Cara, ó, é o seguinte, muitas das pessoas que vão assistir esse podcast, estão assistindo, queriam saber como que foi esse fato do que ocorreu com você. Massa, bom que você explicou aí, achei sensacional a situação de você falar também sobre a parte de TikTok, de imagem, vídeos. Eu acho que a guerra não é espaço para isso. Eu acho que se você está nesse local, nesse combate, você tem que estar ali extremamente focado nesse projeto, né? Que é primeiro deles que eu vejo, que é sair vivo. Afinal de contas, você vai para a guerra, mas o propósito maior é voltar para casa vivo, irmão. Então, se você vai com um amigo, com uns canga, e aí lá alguém fica, irmão, a missão não vai ser cumprida da melhor forma possível. Então, não atinge o objetivo máximo. Antes disso, moçada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Eu sei que tem gente assistindo aí e vários outros vão assistir esse podcast depois. Dá moral para a gente. Se inscreva nesse canal aqui para a gente trazer, assim como esse, vários outros conteúdos bastante legais para você, de conhecimento de muitos assuntos específicos, de combates reais, de vivência militar, de segurança pública, de política, que daqui a pouco a gente vai falar algumas coisas sobre política no futuro, né? Em vários outros podcasts. Não se esqueça, se você puder, contribuir com o nosso canal, manda seu superchat aí, comenta, curte, compartilha, pega esse link depois, clica lá no aviãozinho, manda aí pro seu grupo de WhatsApp. Só de você fazer isso, você vai estar me ajudando abundantemente. Eu peço que Papai do Céu multiplique as bênçãos na sua vida e a recíproca é verdadeira, beleza? Abaixo desse vídeo aqui, logo acabar a nossa gravação, eu vou estar colocando para vocês alguns links do Clube de Leitores da Biblioteca Policial. Tem vários livros sensacionais. Um deles, inclusive, vou pegar aqui para vocês. Está bem aqui do lado, que é esse aqui, Do Paz, Suor, Lágrimas e Sangue. Esse vídeo aqui, esse livro aqui, moçada, você vai encontrar aí no link que eu vou deixar logo abaixo quando eu finalizar aqui. Suor, Lágrimas e Sangue. É um livro da Tariane Stocheiro, né, tropa de elite do Exército Brasileiro, que pacificou a favela mais perigosa do mundo. Eu estive lá, eu sou boina azul, capacete azul da ONU, Peacekeeper, por isso que esse canal aqui chama Podcast do Pacificador Podcast, que já teve o nome de Podcast do Peacekeeper, os capacetes azuis, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time seleto de homens nobres e honrados que foram ao encontro desconhecido e, como eu disse para vocês, voltar para casa vivo. Tá aqui, beleza? Segue aqui abaixo desse vídeo, depois, assim que finalizar, tem os links. Se você querer comprar, fazer parte do Clube de Leitores, lá você vai encontrar a Força e Resiliência do nosso camarada, que eu vou gravar um podcast no próximo sábado, que é o João Ricardo, tenente, FE, Forças Especiais, Comando, cara brabíssimo, foi para inúmeras missões, lançou o livro Força e Resiliência, você vai encontrar também dentro da Biblioteca Policial. Temos também
livro lá do Kid Preto, Coronel Montenegro, que em breve está vindo com a novidade de um livro aí, eu não vou antecipar, mas já estou sabendo os bastidores, um livro sensacional, muita cara do Pacificador. Então, assim, tantos esses como outros livros sensacionais para você tá ali. Tem também Extração de Brasileiro na Costa do Marfim, com o Coronel Souza Lima. Então, esses livros, você vai clicar no link aqui, vai ter para vocês aí, para você clicar no link, comprar, fazer parte do Netflix, fazer parte do Clube de Leitores da Biblioteca Policial. Bom, todos os nossos episódios são liberados também periodicamente, inclusive todos os já gravados estão disponíveis dentro do Spotify. Se você querer, eu não tenho tempo de assistir podcast, ficar assistindo, mas eu posso ouvir, coloca o fone no ouvido, de onde que você estiver, dentro do carro, fazendo qualquer outro trabalho, você vai estar podendo ouvir. Inclusive, esse podcast aqui vai estar disponível no Spotify. Show de bola? Dia 8, próximo sábado, às 9 horas e 30 minutos, nós estaremos gravando o podcast ao vivo com o João Ricardo, FE Comandos. E também no mesmo dia vou estar gravando podcast com o Coronel, Forças Especiais, Comandos, Coronel Souza Lima. Vai ser um podcast sensacional. Eu gostaria de poder contar com a presença de cada um de vocês assistindo e participando juntamente comigo, beleza? Produção, me ajuda aí, tem mais alguma coisa? Recadinho? Foi? Já foi todos os jabá. Voltando aqui agora com nosso camarada Gabriel Ferreira, que foi para a guerra na Ucrânia, que está aí hoje compartilhando sua experiência vivida no fronte, no combate, na linha de frente, na ponta da lança, onde que só os melhores, só os bons lá conseguem lutar. É isso mesmo. Irmãozão, fala pra gente aí. Pronto, aconteceu aí, foi alvejado, ferido, porra toda, deu diarreia, míssil, drone, caralho, todo explodindo, e você falou bem assim, pô, irmão, agora eu tô no hospital aqui. Como que foi esses dias de você pegar essas férias, voltar aqui para nossa pátria amada, chamada Brasil? E eu sei que você já está se preparando aí, só não pode dar data, hein? Não fala local nem data. Sei que você já está se preparando para muito em breve aí, você já está partindo de novo para a missão. Fala pra gente aí, pô. Cara, foi muito interessante, porque como eu disse, no hospital mesmo, eu estava ali recuperando, perguntei à doutora se eu poderia estar fazendo exercício físico, ela disse para mim que eu tinha que ficar um tempo sem fazer. Cara, o tempo que eu fiquei sem fazer exercício físico, como eu não dou conta muito, eu amo fazer exercício, foi uns 4 dias. Já vibrei logo, já na barra física, já bati 15, já peguei o colete, já coloquei, já bati umas 40 flexão, já de pouco em pouco, fui retornando, fui vibrando já, praticando exercício físico já, sem nenhum dia ficar sem praticar. E também treinando também, manuseio, né, de armamento ali, né, fazendo movimento ali, para não ficar parado, o corpo não ficar parado. Então, no meu tempo de recuperação, já fui treinando isso. Agora, quando eu cheguei no Brasil, né, esses dias que eu tô no Brasil, já vão fazer 4 semanas já, que eu já me encontro aí no território brasileiro, minha amada terra brasileira, aí na cidade de Inhumas, Goiás, aí um abraço para todos os inhumenses, todos. Cara, o dia que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi no confessionário. Foi me confessar. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi me reconciliar ali, na graça de Deus. Depois, outras coisas que eu fiz foi visitar meus parentes, visitar pessoas queridas, né? E aí, dançar um forró, né? Soldado tem que ter um momento de paz também, né, Enes? Fui dançar um forrozinho ali para distrair também, saudade do sertanejo, saudade aí de um pagode aí, saudade aí de escutar uma música aí de boa aí, sertanejo. Então, eu fui ali me divertir um pouco também, ali, no momento ali, para mim ter esclarecimento um pouco da minha mente, um ambiente muito pesado, irmãos. A gente chega num ambiente muito pesado, então você tem que ficar mais em paz, em ambientes mais, que te traz uma convivência sadia. Então foi esses dias, né? Aí, fui visitar alguns padres, amigo meu, fui na paróquia, o padre falou assim, olha, esse rapaz aqui que estudou para padre aqui, foi para a guerra da Ucrânia, ele está recrutando, ele fez uma brincadeira, ele está recrutando jovens que já não querem mais ir para o seminário e querem ser soldados. Aí o pessoal, aí teve um que gritou, eu quero ir.
No meio da missa, o padre, não, mas nós estamos brincando. Falei, ó, padre, o que deu? O senhor foi falar aí? Então, assim, é muito bom, porque as pessoas veem você, não acreditam, Renilson. Não acredita realmente que você viveu, você conseguiu. Excelente, excelente. Irmãozão, seguinte, estamos caminhando aqui para o finalzinho desse episódio. Eu imagino que esse é mais um de vários outros, beleza? Eu só vou encerrar esse episódio com o bate-papo, por conta que já tá chegando bem um horário que eu já tinha cravado contigo antes ali, mas foi muito bom ouvir sua história, bicho. Eu acho que você é um cara extremamente corajoso, abdicado, guerreiro, tem sangue de soldado pulsando na veia. E assim, como foi um combinado nosso, ao meu modo, cada um com as suas orações, ao meu modo eu só peço, Papai do céu, que multiplique as bênçãos na sua vida, que cubra com seu manto sagrado, que Deus possa, com seu humilde e manso coração, cuidar não somente de você, mas de cada um daqueles que estão nesse ambiente de combate. E eu não falo somente de brasileiros, eu falo também de ucranianos e até mesmo de russos, que a guerra possa cessar o quanto antes e que cada um consiga atingir os seus objetivos. Eu acho que nós estamos caminhando muito bem para um fim desse conflito. E é uma grande pena que nós temos um grande número de brasileiros que perderam suas vidas, a palavra é essa. E assim, isso muito me entristece, porque é alguém que honra o verde e amarelo, é alguém que é patriota, é alguém que olhou para o outro lado do mando, que escolheu um partido, porque nem sempre ficar em cima do muro é ter escolha. E quando você toma um partido, acredita naquele propósito, eu acho que esse merece respeito de cada um. Você muito nos honra com a sua força, com a sua garra, com a sua coragem. Então, onde quer que seus pés pisarem, que o Papai do Céu possa te cobrir com as bênçãos e com a proteção divina, irmão. Amém. Eu deixo você despedir da rapaziada aí. E antes de mais nada, porque depois da sua fala eu vou deixar você encerrar esse podcast, né? Mas, gente, não se esqueça, nós temos um combinado aqui que vai ser esses aqui, Bom, esse aqui tem um combinado, beleza? Sabadão, 8h30, FE João Ricardo, Forças Especiais, Comando Paraquedista, então a gente vai estar vibrando junto. Tenho esse outro aqui, que vai ser gravado, esse vai ser ao vivo, com o João Ricardo, falando sobre o lançamento do livro dele, inclusive convido todos vocês a participar do lançamento do livro do João Ricardo, Força e Resiliência, lá no Shop Flamboyant, Biblioteca da Vila lá. Então, só entrar em contato, já está postado no nosso Instagram. Beleza? Esse aqui vai ser um outro podcast gravado já assim no talo, terminando um, começando outro, que é a extração de brasileiro na Costa do Marfim, onde o Coronel Souza Lima também vai estar lançando o seu livro lá, falando sobre a extração dos brasileiros na Costa do Marfim. Beleza? Psicólogo, Forças Especiais, Comando, então um camarada sensacional, vai ser muito bom estar junto com vocês lá no Flamboyant no próximo sábado. O podcast vai começar às 9h30, devemos estar encerrando ali por volta de meio-dia, no máximo às 14h até às 16h, 13h nós já estamos ali pelo Flamboyant. Show de bola? Para quem não conhece ainda, a novidade da vinheta do nosso canal, eu vou soltar para vocês já vocês vão ver essa que está aparecendo aí, diferenciada. Mas, enquanto isso, vamos voltar aqui, vou deixar nosso guerreiro encerrar. Caminhamos aí, como prometido, para quase 1 hora de podcast, 57 minutos, irmão, batemos nossa meta. Tá contigo a palavra para você despedir a sua audiência. Como eu te disse, que Deus te abençoe. Amém. Como o Renilson disse aí, galera, eu quero estar primeiramente dando um abraço a todos aí. Meu amigo também pediu para mim dar um abraço para ele, eu não vou esquecer. Aí o Juan, de Salvador aí, da Bahia.
A minha amiga Bruna aí, uma grande guerreira aí, uma moça aí muito bonita aí de Goiânia, uma grande mulher que eu conheci aí, Goiânia. Um abraço para essa grande amiga minha. Abraço aí para todos os padres que estão me assistindo, amigos policiais aí também, toda a galera que está me assistindo aí. Um abraço para uma grande amiga minha também, Rosicleide aí, uma grande mulher aí, uma grande guerreira aí também. Um grande abraço para todos que estão me assistindo. E aqui, antes de terminar com a oração, eu quero deixar a vocês que rezem por mim, rezem pela minha volta à Ucrânia, pelo meu contínuo missão, para o meu êxito e para que nós possamos, então, poder fazer o impossível, né? Porque muitas vezes, com a graça de Deus, o impossível é capaz de acontecer. E sim, com a graça de Deus, a Ucrânia já venceu. Ela vai vencer. Porque quem habita no país de Kiev é São Miguel Arcanjo, com a sua espada. E nós vamos vencer esse combate. Então eu peço a todos aí a oração por mim, por todos os meus irmãos de batalhão, para todos os brasileiros que estão indo, né, aí, com todos que estão lá, e por todo o nosso curso de formação de Força Especial também, que irei fazer e os outros brasileiros irão fazer, para que nós possamos aí alcançar aí o brevet da caveira, mas ainda mais do que o brevet, alcançar a força necessária de um operador especial, para que a conquista e o território da Ucrânia, então, possam ser resgatados daquilo que é necessário. E aqui eu vou terminar com uma oração, lembrando dos Cavaleiros Templários aí, meu codinome, aí aos meus grandes irmãos aí, bravos guerreiros da igreja, uma oração para ti. Todos conhecem o Pai Nosso, mas eu quero terminar com essa linda oração. Per signum crucis inimicis libera-nos, Deus nostros. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et nu dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Viva Cristo Rei e glória à Ucrânia. Slava Ukraini, Arroslava. Um abraço a todos e torço aí por todos aí, torçam por nós e pela nossa conquista. Valeu, fosse honra. Fosse honra. Forte abraço, irmãozão. Tamo junto, viu?